E aí, pessoal, beleza? 2020 parece que nunca vai acabar, né? Mas felizmente o primeiro semestre já acabou. Então vou mostrar para vocês aí os fundos de investimento que tiveram os melhores e os piores desempenhos, né? E claro, vou obter essa informação através da utilização do Python. Então a gente vai acessar aí a base de dados da CVM, baixar os dados, tratar de forma que a gente tenha acesso a essa informação e também a gente consiga não só saber o resultado final dos fundos, mas plotar um gráfico de como foi a evolução desses fundos aí ao longo do ano até agora. Então, vamos lá. Primeiro aqui eu vou instalar aqui o iFinance, que a gente vai utilizar aí para fazer o nosso benchmark, né? Comparar aí o Ibovespa com os fundos. Importar aqui os módulos que a gente vai utilizar para tratamento de dados aí é o Pandas, né? Para exibição dos gráficos aí, eu vou utilizar aqui o Plotly e o Seaborn. Beleza. Então, executar aqui a nossa primeira função, que é a busca cadastro CVM. Basicamente, ela acessa o arquivo CSV da CVM com os dados de cadastro dos fundos, né? Nome do fundo, CNPJ, e assim por diante. E depois ele retorna um data frame pandas com esses dados. A segunda função aqui, ela busca os informes, né, que são os arquivos aí da CVM, onde estão contidos as cotas dos fundos. Então, busco lá o arquivo CSV, faço o tratamento dele aqui e retorno aqui no formato do data frame do pandas. A outra função aqui, chama melhores e piores. Basicamente, eu passo o retorno dessas duas funções anteriores para essa função. E aí o algoritmo me responde quais foram os melhores e os piores fundos, né? Eu passo como parâmetro aqui a quantidade de fundos que eu quero. E também eu faço um filtro aqui pelo número mínimo de cotistas. E posso filtrar também pela classe do fundo, né? Se é um fundo multimercado, ações, renda fixa ou cambial. A próxima função aqui, eu passo o arquivo de informes, né, que eu obtive lá em cima, e o CNPJ do fundo, ele me retorna aqui os dados do fundo, daquele fundo, com as suas cotas normalizadas, né, faço a normalização aí das cotas. A próxima função é o CD acumulado. Aí eu já acesso outra base de dados, que é a base do Banco Central, e passo aí a data de início e data de fim do CDI, então ele busca esses dados lá e me retorna aqui também um data frame pandas normalizado com aquela data de início fornecida ali. Baixar aqui nossos benchmarks, que vai ser o CDI, então utiliza aquela função ali CDI acumulado, né? Desde o começo do ano até dia 30 de junho. Então ela me retorna aqui o CDI normalizado na base 100. Da mesma forma aqui, eu vou baixar o índice Bovespa e já vou normalizar ele aqui na base 100 também. Bom, então a gente já definiu as funções lá em cima, a gente vai utilizar elas aqui agora, baixando o cadastro e baixar aqui os informes diários, né, de janeiro até junho aí. São 6 arquivos aí da CVM com todas as cotas dos fundos de investimento. Terminou de baixar. Então, vou começar aqui com os fundos de ações. Vou rodar aqui. Quero os melhores 5 e piores 5 com no mínimo 100 cotistas. Então, vamos ver aqui os melhores. Então, a gente tem a lista dos 5 melhores aqui, né? Com 45%, a gente teve aqui o Santander, Fundo de Investimento Colaboradores Magazine Luiza. Depois esse Western Asset. Em terceiro aqui ficou Vitro Exponencial. Em quarto, Fundo de Ações Caixa, BDR nível 1. Em quinto, o Bradesco, Fundo de Investimento em cotas de Fundo de Investimento de Ações BDR nível 1 Plus, com 29%.
Os piores desempenhos aqui nos fundos de ações foram o Alasca, né? Com 57% negativo desde o início do ano. Depois também teve o trend de Bovespa alavancado, menos 48%. Ações Cielo aqui do Banco do Brasil, 45%. E fundo de investimentação Cielos também do Bradesco, 45%. Agora é o seguinte, eu vou querer saber as cotas desses fundos, né? Porque eu quero plotar um gráfico com a evolução das cotas desde o início do ano até agora. Então, para isso aqui, eu vou iniciar um data frame vazio chamado cotas. Primeira coisa aqui, eu crio uma variável fundos destaque, que aí eu faço a junção dos melhores e dos piores, né? Basicamente, eu pego esses dois aqui e junto numa variável só. E aí faço um for aqui pelo CNPJ, que vocês veem aqui que é o índice do data frame, né? É o CNPJ do fundo. E aí para cada fundo eu faço uma concatenação aqui desse cotas, né? Com essa função consulta fundo informes, né? Que é aquela função definida aqui em cima. Que ela vai me retornar dados do fundo e uma coluna também com o valor das cotas normalizadas na base 100. Então, é isso que essa função aqui faz. Aí eu pego só a coluna cotas normalizadas e concateno aqui com o eixo das colunas, né? Assim vai ser um ao lado do outro, em vez de ser um abaixo do outro. E depois aqui eu só mudo o nome das colunas para que o nome fique com o nome do fundo, né? Em vez de ser o CNPJ, eu coloco ali o nome do fundo. Então, vamos rodar aqui. Então, vamos exibir aqui para ver como ficou. Então, tem aqui o nome do fundo em cada coluna. Começa aqui em janeiro, né? Primeiro dia útil de janeiro. Todos na base 100 aqui. Então, eu tenho aqui 10 fundos, seriam os 5 melhores e os 5 piores fundos. Que eu vou plotar no gráfico, que são 10 colunas, tá vendo? Eu vou plotar no gráfico para a gente ver a evolução aí dos fundos ao longo do ano. A primeira linha aqui eu só starto a figura, né? E na segunda linha aqui eu defino essa variável traces, passando o método scatter. E eu defino aqui que o meu x do gráfico são as datas, né? Então, é o cotas.index, são essas datas aqui. E o meu y é justamente o valor das cotas normalizadas aqui. O nome da curva, digamos assim, é o nome do fundo. Esse fundo aqui, ele vem de onde? Vem desse for aqui, entendeu? Então, for fundo em cotas.columns, ou seja, eu pego a lista com o nome de todas as colunas, que é o nome de cada fundo, percorro um for. Cada iteração desse for vai me salvar nessa variável fundo. E aí eu passo aqui o fundo como parâmetro de filtro do cotas, né? Ou seja, em cada iteração ele vai pegar uma coluna dessa. Além de pegar uma coluna dessa, ele pega o próprio nome da coluna. Então assim eu consigo traçar várias curvas, uma curva com cada fundo. Aqui em cima eu estou criando as curvas, né? E aqui embaixo que eu estou efetivamente adicionando elas na figura. A primeira aqui, eu vou pegar a curva do índice Bovespa. Então eu passo aqui o índice Bovespa e depois eu adiciono as curvas aqui em cima, né? Que são as curvas dos fundos. Defino aqui um título e coloco minha legenda aqui na horizontal. Então, vamos rodar esse gráfico aqui para ver como é que ficou. Então, a gente tem aí as cotas do fundo, de todos os fundos, dos melhores e dos piores, desde o início do ano, né? Tirar aqui o Ibovespa, então fica mais fácil, por exemplo, aqui o Santander, como é que foi a evolução das cotas dele, né? Que é o Colaboradores Magazine Luiza. Pegar um fundo aqui com desempenho ruim também. Então,
A gente pode aqui no gráfico, na própria legenda, apagar ou exibir cada uma das curvas, né? Então esses foram os fundos de ação, os melhores e piores do primeiro semestre, com no mínimo 100 cotistas. Então vamos lá aos fundos multimercados. Então vou rodar aqui novamente aquela função, só que agora definindo como classe aqui o multimercado. A gente vai pegar aqui os melhores. Então o melhor aí foi o BTG Pactual Ouro, quase 56%. Depois veio Oramo, Ouro, Vitrio Ouro. Os três primeiros aqui, fundo de ouro. O outro aqui não dá para saber exatamente o que é. Então, os três primeiros aqui de ouro e os outros dois aqui, multimercado. Basicamente, algum tipo de investimento no exterior, né? Pelos nomes aqui. E os piores? Esse WM Delta, crédito estruturado. Caiu 75%. Depois teve 47% de queda aqui, o Logos Total Return. Depois o BTG Pactual, Equity. E dois fundos da Exploritas, Alfa América Latina. Menos 35% aí. Então, basicamente, vamos fazer o mesmo do outro fundo lá. O código é o mesmo, né? Vou executar aqui novamente. Calcular as cotas dele. E traçar um gráfico. A diferença é que nesse gráfico aqui eu plotei também o CDI, né? Por isso que a gente baixou o CDI lá em cima. Então eu fiz o plot do CDI também. Então vamos ver aqui o gráfico. Vou colocar aqui para exibir tudo. Clique no botão direito aqui, ó. View Output Full Screen. Se olhando pelo gráfico aqui, eles parecem até que são inversamente correlacionados, né? Você vê que os piores estão caindo aí na crise e os melhores subindo aqui. Mas daqui a pouco a gente vai analisar ali a correlação. Você vê que o CDI aqui é praticamente uma linha reta, né? Quando você coloca ele junto com o Ibovespa. E aí a gente tem aqui aqueles três fundos de ouro, né? Você vê que o desempenho é muito parecido, né? Claro, investem no mesmo ativo. Depois tem aquele dólar global, bem parecido também. E o BB multimercado aí. Graficamente aqui a gente tende a perceber que eles são muito correlacionados, né? Provavelmente esses dois aqui também investem em ouro, né? Vamos ver lá depois, calcular a correlação para ver. Tem esse WM Delta crédito. Um gráfico aqui muito estranho, né? Ele veio aqui e depois deu Não sei nem se realmente isso faz sentido. Se houve essa queda mesmo. Se alguém tiver essa informação, pode até deixar aqui nos comentários. Muito estranho esse gráfico aqui, né? Vamos lá. Aí temos aí o logo total. E o Exploritas. Beleza, vamos voltar lá. Calcular a correlação aqui dos dois grupos, né? Primeiro eu vou calcular aqui dos melhores. Aí eu chamei aqui o Cibor, que é o SNS, né? A função heatmap, e passei aqui como parâmetro todas as linhas e as 5 primeiras colunas, que são os melhores fundos. Aí eu chamo aqui o método core, que esse é o método do Pandas, que calcula a correlação, né? E como parâmetro aqui também, passei a not igual a true, que aí ele vai escrever no gráfico o valor calculado ali da correlação. A gente tem aqui a correlação, fica a correlação altíssima, né? Entre os três aqui que tem ouro no nome, já era de se esperar, né? Que eles investem no mesmo ativo, mas outros dois também, né? Correlação muito alta, né? 98, 97, 94, então praticamente deve ser fundo de ouro também.
a carteira deve ser praticamente toda em ouro. Correlação muito forte aqui dos 5 melhores fundos multimercado. Exibir agora os 5 piores. Também tem a correlação alta, né? Bem alta aqui. 0,8, né? Todos acima de 0,8, 0,97. Não sei se aquele dado está certo ali do WM. A gente pode tirar ele aqui. Ele é a primeira, então o de 5 pode ser 6. Aí aumenta mais ainda, né? Então, é engraçado, né? Parece que os gestores andam de mão dada aí, né? Correlação bem forte aí, tanto para quem acertou as teses, quanto para quem errou, né? Digamos assim. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!